Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início, então, nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Pai Criador. Orem comigo, fechem os seus olhos e orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua bendita presença, mais esta vez, reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor, crendo na Tua graça, crendo na Tua misericórdia, crendo no Teu poder curador, e nós estamos juntos nesta hora ao redor da palavra do Senhor. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados e também nós pedimos muito discernimento, muita sabedoria para que possamos prosseguir o nosso caminho, Senhor. E agora, ó Deus, aceita o nosso culto, abençoa, dá-nos inspiração divina e que todos possam ser abençoados e que o santo nome do Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, meus amados, a escritura que nós vamos ler aqui está no Evangelho de João,
no capítulo 10, e nós leremos a partir do versículo 30, né? São João 10, a partir do versículo 30. E enquanto vocês procuram, aqueles que gostam de acompanhar as escrituras, a leitura, né? Então, enquanto vocês procuram, nós queremos trazer as nossas notinhas de sempre, né? Dizendo que este programa, ele é publicado diariamente às 18 horas, aqui pela plataforma do YouTube, no canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. E na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos o nosso tabernáculo na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse bairro fica bem próximo ali, nas proximidades do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E também fica bem em frente ali os antigos barracões da Sadia, não é? Os cultos ali são realizados às quintas-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, no horário das 8h30. E todos vocês estão convidados a participarem conosco. E também nós temos aqui 3 grupos de WhatsApp para retransmitir toda a programação deste canal. Então, se o irmão desejar fazer parte de um desses grupos, não é? Então é só fazer a tua solicitação. Aí embaixo tem o número, aí na descrição tem o número do WhatsApp. Você pode então fazer o seu pedido, mostrar o seu interesse, e nós adicionaremos você, porque toda a programação é retransmitida para os grupos, então você recebe com mais facilidade, né? É mais prático para acessar. E nós pedimos também constantemente, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Nós chegamos agora aos 29.200 inscritos, né? E quanto mais inscritos nós tivermos, mais a plataforma vai impulsionando os nossos vídeos. E também não esqueça de clicar no joinha assim, para ajudar ainda mais que eles possam chegar então ao conhecimento de mais filhos de Deus que precisam ouvir a bendita palavra do Senhor, não é? Deixa o seu pedido de oração aí também nos comentários e nós estaremos orando por você. Amém? Bom, então agora, dito tudo isto, nós vamos aqui para a leitura da palavra do Senhor. Conforme eu disse, São João Evangelho, capítulo 10, e nós leremos a partir do versículo 30. Ele diz assim, é uma leitura conhecida, é um assunto conhecido também, né? Mas é para fazer base com a parte que nós estamos lendo na mensagem, que é eventos modernos são esclarecidos por profecia, não é? Então vamos aqui. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual delas, ou seja, destas obras, me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se chamou-os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis,
Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Chegamos ao versículo 38, né? Agora nós vamos para a mensagem, que já citamos o título aqui: Eventos modernos são esclarecidos por profecias, e nós estamos parados no parágrafo 38. Então nós vamos daqui em diante agora. Veja, ele próprio, quando veio, o maravilhoso, pequeno profeta, o Rabi, o profeta da Galileia, ora, seu ministério era maravilhoso. Ele era bem-vindo em toda a igreja. Quer dizer, às vezes alguém diz assim, mas naquele tempo não tinha igrejas, não tinha umas correntes, mais ou menos umas 5 correntes religiosas tinha, né? Tinha como é que eu diria? Os fariseus, os saduceus, né? Tinha os essênios, tinha os herodianos, e esses aí pelo menos eram correntes que tinha, e ele disse aqui, todos eles gostavam que ele fosse lá na igreja deles por causa dos sinais que ele fazia, né? Mas um dia ele se sentou, disse, eu e meu pai somos um. Bom, ó que coisa, isso não tinha cabimento fora com tal indivíduo. Agora, eu penso o seguinte, né? Que eles poderiam não ter se assustado, porque ele disse, eu e meu pai somos um. Eles pensavam que o pai dele era José, né? Que o pai, José que era o seu pai, ou então um outro lá. Conta-se que uma certa corrente de Israel dizia que ele era filho de um general, né? Mas enfim, quer dizer, ele estava falando do Pai Celestial. Agora, vamos aqui no 41 então, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora a coisa ficou mais complicada um pouco do que antes, né? Ora, ele é vampiro. Aí então todo mundo falou, agora chega, basta, né? Ele é vampiro. Afastem-se de tal indivíduo. Está vendo? Veja, havia algo que tinha que seguir aquele sinal. Veja, algo seguiu. Porque às vezes, hoje em dia, por exemplo, nós temos muitos missionários, muitos pregadores de cura divina, né? Mas, diga-se de passagem, eles ocupam todo o tempo ali com a oração, com os enfermos e tudo, que nem sequer pregam a palavra. E a coisa vai se deteriorando cada vez mais, ao ponto de tornar-se uma completa extorsão de dinheiro das pessoas doentes. Porque os doentes, eles estão aflitos, eles se apincham em qualquer lugar. Se fala que em um certo lugar tem um curador ali, um curandeiro, eles vão lá, não é? Por causa da necessidade da saúde, né? Então a coisa vai se deteriorando cada vez mais. Bom, mas ele disse que algo deveria seguir aquele ministério de cura divina que todos apoiavam, que todos gostavam. A casca o reteve, mas agora a casca se retira. Tem de se retirar. E lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disto. E não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma, mas qual é o problema com o trigo agora? Eu precisaria fazer uma
uma breve consideração aqui, porque é o seguinte, o irmão Branham está dizendo aqui nesta mensagem que já fazia 20 anos. Então, fazia 20 anos do começo que ele começou com esse ministério, não é? E ainda não tinha se tornado uma denominação. E ele disse assim, e não se tornará. Mas se nós formos analisar, nós formos observar, as igrejas chamadas à mensagem, aparentemente, assim, tecnicamente, elas não se denominaram. Mas um espírito sistemático, um espírito de sistema humano tomou conta de muitos grupos que se chamam da mensagem. Agora, eu penso que eu não estou falando uma coisa que seja um absurdo, é só se observar, não é? A mensagem continua sendo a mesma mensagem, pura, inadulterada, mas muitos grupos que dizem ter aceitado a mensagem se denominaram assim, ocultamente, de uma forma oculta que não se pode ver. Não parece que é uma denominação, mas criou-se sistemas em torno da mensagem do profeta, não é? Mas como levantar uma denominação, igreja fulana de tal e tal e coisa, com nomes diferentes, isso não aconteceu, não é? Mas vamos aqui para nós irmos tirando o proveito da mensagem. Não se pode... Ele tem de permanecer na presença do filho. Isso é a semente, o trigo, né? Tem de permanecer na presença do filho para amadurecer antes que a combinada... Bom, aqui depois dessa palavra combinada tem um colchete e tem uma nota do tradutor aqui explicando o que era a combinada, não é? Ele mostra aqui. É uma grande máquina egípcia que colhe e separa os grãos do resto da planta. Aí fecha aqui o colchete, né? Então haverá um tempo quando haverá essa colheita. Vai se colher a semente e aí a própria máquina, ele chamou dela de combinada, né? A própria máquina, que é a máquina que vem de Deus, a máquina de Deus, vai separar o trigo do restante da planta, que era nada mais, nada menos do que palha. Tanto a casca, como as folhas, como o talo, tudo se transformou em palha, mas o trigo saiu de dentro, não é? É isso. Agora, os ventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia. De cada era, nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Está vendo? Uma palavra é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressou isto. Suas palavras através dos profetas, e eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra, e Jesus a chamou de semente. Amém, né? O Senhor Jesus Cristo chamou essa palavra, que é Bíblia, né, de semente. E qualquer semente produzirá da sua espécie, se estiver na condição correta, na atmosfera correta. Agora, este livro de profecia, ele está profetizando eventos futuros.
Agora, o livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente a ele, nem tire dele. E toda revelação tem que vir por ele. Veja, tem de ser a palavra. Deste modo, as pessoas dizem: eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que Joseph Smith, muitos tiveram revelações e coisas mais, mas era contrário à palavra. Então isso aqui é um grande perigo que nós enfrentamos, que nós corremos, de termos uma revelação que não seja de acordo com a palavra, não é? Então é muito sério e é bom que nós pensemos nisto. Tem de vir de acordo com a palavra. Se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. E de antemão, ele soube todas as coisas, sendo por sua presciência, ele pré-ordenou isto, isto é chamado na Bíblia predestinado. Aqui está entre aspas e fecha aspas, né? Abre e fecha aspas a palavra predestinado. Por quê? A predestinação não é nada mais, nada menos de que um conhecimento prévio do destino, né? Muita gente crê no destino, mas destino não é uma coisa correta. Quer dizer, o destino é algo que vem por si mesmo e vai embora e vai para onde quer. Não, a predestinação é outra coisa. A predestinação é algo previamente visto por um ser superior, não é? Cada era ao seu lugar e cada homem ao seu lugar. Não vamos perder isso aqui, que isso aqui é bom a gente guardar no nosso tesouro de conhecimentos bíblicos, não é? Cada era no seu lugar e cada homem ao seu lugar e cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. Porque às vezes nós olhamos assim para as coisas, para o mundo, para a condição, para a perversão que existe no mundo hoje, né? A Bíblia prediz que haveria homens amantes de si mesmos, que não teriam respeito, não teriam afetos e não respeitariam pais e mães, enfim, esse tipo de pessoa, não é? E às vezes nós ficamos pensando que a situação saiu do controle, mas ele acabou de dizer uma coisa aqui que é muito importante para nós. Ele disse aqui, olha aqui, o diabo, então a Bíblia não diz que o diabo jaz no maligno? O mundo jaz no maligno, não é? Então a gente pensa assim, o diabo está tomando conta de tudo, né? Desculpa a expressão, está deitando e rolando, mas aqui ele está dizendo, o diabo, ele não está levando nenhuma vantagem sobre ele, sobre Deus, né? E ele é Deus, e ele ordenou tudo para que corra e caia exatamente em linha com a sua palavra. Então, é bom pensar isso, lembrar isso, tanto do lado bom como do lado ruim. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas foi para o seu lugar. Então Deus não foi surpreso ou surpreendido quando Judas traiu e vendeu ao Senhor Jesus Cristo, porque já estava previsto. Então cada coisa, cada homem, cada acontecimento está previsto por Deus e ele não é pego de surpresa em nenhuma condição. Assim, se pudermos ver pela sua palavra em que era e em que tempo estamos vivendo,
Você verá isso bem aqui, na Bíblia desta era, o que está para acontecer neste tempo. Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados. E assim por diante. E eu tenho lido o Alcorão e muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética, de moral ou de teologia. Mas este livro, Bíblia, não é? Este livro é um profeta. Interessante, né, ele dizer isso. Esse livro é um profeta. Ele profetiza as coisas que vão acontecer na hora exata. Então, se tiver que vir um homem para dar cumprimento naquilo, como vieram os outros no passado, viria também, né? Então, olha isso como é bom. Mas este livro é um profeta, ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus, predizendo o futuro. Ela prediz, porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, ele diz, e prometeu na Bíblia, que não faria nada sobre a terra sem que primeiro o revelasse aos seus servos, os profetas. Isso é Amós capítulo 3, versículo 7. Ele é Deus, não pode mentir. Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isso no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isso. Deus nunca deixou de fazer dessa forma que ele sempre fez. Agora, nos é prometido nos últimos dias que isto será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação, esta ou aquela outra, qualquer uma, não é? Nunca, em suas condições modernas, jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. Então, as organizações religiosas, por melhor que sejam, por mais conservadoras que sejam, não é? Elas não levarão nenhuma igreja a ser a noiva, porque isso vem por predestinação e revelação também, não é? Elas não podem fazê-lo, elas falham, elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. E o mundanismo arrastou para dentro e assim por diante, e eles morreram. Então, é o que nós vemos hoje. O profeta aqui não estava dizendo nada que nós já não tenhamos visto. Às vezes são duas igrejas de um mesmo ministério, de um mesmo nome, mas um crente não pode ir visitar a outra, não é? Porque elas estão, ele diz aqui, estão estrangulando umas às outras, né? Então, como que ela poderia levar esse povo para a noiva, a compor a noiva, né? E assim por diante. Então, o mundanismo se arrastou para dentro dela e eles morreram, sem mesmo reagir. Nem reagiram, nem perceberam que o mundo estava entrando. Mas mundo, quando a gente fala mundo, não é só também assim as vaidades, as vestimentas das pessoas. Não é só isso não. O mundo de um modo geral.
a falta de seriedade, a falta de honestidade, a falta de fé. Isso tudo é o mundo que se arrastou para dentro da igreja, né? E ela não reagiu. E assim Deus sabe disto. E para revelar esta palavra, diz: bem, eu tenho isto. E bendito seja Deus. Isto é assim, é exatamente da maneira que foi quando Jesus veio a primeira vez. Cada um tem uma doutrina, cada um tinha isto. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus, e Deus prometeu isto, e a única maneira como Ele fará é mantendo seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar nesse último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos aos pais apostólicos novamente. Ele prometeu isso em sua palavra, Lucas 17, né? Lucas 17, e muitos outros lugares em que ele mencionou isto, o que ele faria nesses últimos dias para fazer esta coisa a uma palavra vindicada. Então ele disse aqui que Deus, quando ele fala uma palavra através desse profeta, que é a Bíblia, a interpretação daquela palavra é a vindicação dela, é o cumprimento dela. Quando cumpre, foi interpretada, né? Isso é muito bom a gente aprender essas coisas, ouvir. Quem já sabe, guarda para si, não é? Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra. Veja, agora nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos que ela significa isto. E este aqui, o outro, diz isto. E o outro diz isto. E o outro diz isto. E o outro diz isto. E assim por diante, não é? Diz isto. E ó, que coisa! Então, às vezes a gente se põe a pensar, não é? Se eu tenho o direito de interpretar a palavra, então qualquer outro também tem. E se qualquer outro tiver o direito de botar o seu pensamento ali, a sua interpretação ali na palavra, se qualquer outro tem, então eu também posso fazer valer os meus pensamentos. Mas como a gente é cristão e a gente crê na palavra de Deus, a gente crê na mensagem de um profeta que nos ensina a ser crentes verdadeiros, então nós não nos atrevemos a interpretar a Bíblia. Você pensa assim, você poderia dizer, por que ele lê tanto a mensagem do profeta? Porque aqui está o diferencial entre os crentes que creem no profeta e que vão para o arrebatamento e os que não creem e que estão nas igrejas sistemáticas, né? A diferença é essa. Porque Bíblia todo mundo tem, não tem? Todo mundo vai na igreja e leva a Bíblia. E por que então nós temos não sei quantas organizações, acho que deve ter mais de umas 2.000, né? Não sei, organizações religiosas, todas com base na Bíblia. Se a Bíblia, então, por que não é uma igreja só? Não é? É claro que nós não dizemos que não temos que ler a Bíblia. Nós nunca dissemos isso. Mas, então, por que é que todos que têm a Bíblia estão tão subdivididos? Alguma coisa acontece. A questão não está na Bíblia escrita. A questão está na interpretação e nos desejos, nas concupiscências de cada um. Cada um interpreta como lhe é conveniente. Não é que a Bíblia não serve mais. Ela continua sendo Bíblia. Ele acabou de dizer aqui que ela continua sendo o profeta.
Aleluia. E ó que coisa, aí está você. Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele interpreta sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Então é isso, em cada tempo Deus pré-ordenou algo que vai acontecer. Então, quando chegar aquele tempo, o Senhor vai interpretar a sua palavra com o cumprimento daquilo, naquele tempo apropriado, não é? Vamos aqui mais um parágrafo, não é? Para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, que foi a era da reforma wesleyana, não é? Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva. Isso daí está diante dos nossos narizes. A história está mostrando isso para quem quer que seja. Primeiro veio um reformador, depois veio mais um, depois veio outro e assim por diante. Quer dizer, não ficaram todos vivendo na primeira era da primeira reforma, não é? Isso está diante de nós. Então agora nós estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Vamos parar aqui? Nós temos aqui já os minutos quase esgotados e nós vamos ter uma oração ainda, então nós ocuparemos esse restinho de tempo para nós juntos orarmos. Então, orem comigo agora, fechem os seus olhos e vamos orar, todos juntos. Vamos fazer uma corrente de oração agora. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Criador do universo, Criador dos céus e da terra, Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós oramos, Senhor, depois de ouvirmos os conselhos da Tua palavra, depois de ouvirmos os ensinamentos do Senhor através do Teu profeta mensageiro, agora nós pedimos a bênção em favor dos necessitados, os doentes, os aflitos, os problemáticos, aqueles que precisam de ajuda de qualquer forma, seja ajuda com trabalho, ajuda com dificuldades de solução de problemas, qualquer tipo de coisa que a pessoa necessite. Nós pedimos misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, meu Pai, das nossas vidas, das vidas de cada um que está precisando, que crê no Senhor. Entregamos tudo aos cuidados do Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz. No nome santo de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, não é? Mas é claro, se o Senhor Deus nos permitir, se Ele disser que sim, amanhã nós estaremos publicando novamente a nossa programação no horário das 18 horas, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, não é? Então, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Amém.